Quem foram os campeões estaduais de 2024? Vem com o Bino Futebol Clube repassar os vencedores deste ano. No Rio Grande do Sul, a finalíssima foi entre Grêmio e Juventude. O primeiro jogo ocorreu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e terminou empatado em 0-0. O segundo jogo foi na Arena do Grêmio e, de virada, o tricolor venceu o Juventude por 3-1. Gilberto abriu o placar para o Clube da Serra logo aos 4 minutos, mas Cristaldo, Diego Costa e Nathan Fernandes viraram o jogo para o tricolor. O Grêmio conquistou seu segundo heptacampeonato da história, isso mesmo, já são inacreditáveis 7 títulos seguidos do Grêmio no Campeonato Gaúcho, e este é o 43º estadual do tricolor. No Paraná, o título foi decidido entre Atlético e Maringá. No primeiro jogo, disputado no estádio Willie Davis, em Maringá, terminou com uma vitória do Furacão por 1-0 com gol de Pablo. O segundo jogo ocorreu na Liga Arena, em Curitiba, e o Atlético não tomou conhecimento do Maringá, vencendo por 3-0. Pablo, Fernandinho e Mastriani foram os responsáveis pelos gols do Furacão. Com essa vitória, o Atlético conquistou o bicampeonato paranaense, chegando ao seu 28º título estadual. Em São Paulo, Santos e Palmeiras chegaram à final. No primeiro jogo realizado na Vila Belmiro, o Peixe conseguiu uma boa vitória por 1-0 com gol de Otero, o que lhe concedeu a vantagem do empate no jogo de volta. Porém, jogando em um Allianz Parque lotado, o Palmeiras conseguiu vencer por 2-0 com gols de Rafael Veiga de pênalti e de Aníbal Moreno. O Palmeiras conquistou o tricampeonato paulista pela segunda vez na história, sendo a primeira vez na década de 30, e este é o seu 26º título estadual. No Rio de Janeiro, a final foi disputada entre Nova Iguaçu e Flamengo, com ambos os jogos ocorrendo no estádio do Maracanã. Na primeira partida, com o mando de campo do Nova Iguaçu, o Flamengo se sobressaiu e venceu por 3-0, com 2 gols de Pedro e 1 gol contra de Ronald. Já no segundo jogo, o rubro-negro administrou a vantagem e venceu novamente, desta vez por 1-0, com Bruno Henrique marcando um belo gol. O Flamengo voltou a vencer o Carioca depois de 2 anos e agora soma 38 títulos estaduais. Em Minas Gerais, ocorreram 2 superclássicos mineiros com torcidas únicas na decisão. No primeiro jogo disputado na NMRV, o Atlético abriu uma vantagem de 2-0 com Bruno Fux e Hulk, porém viu o Cruzeiro se recuperar marcando com Gemerson e Dineno, terminando a partida com um empate em 2-2. O jogo de volta aconteceu em um Mineirão lotado de cruzeirenses e, como a Raposa tinha vantagem por ter feito melhor campanha, ao Atlético restava apenas vencer. O Cruzeiro saiu na frente com um gol de Vital, mas viu o Galo virar o jogo para 3-1 com gols de Saravia, Hulk e Scarpa, conquistando assim seu segundo pentacampeonato da história, alcançando seu 49º título mineiro. Em Santa Catarina, como no ano passado, Criciúma e Brusque chegaram à final. No primeiro jogo disputado no estádio Dr. Círio Luz em Itajaí, o Tigre se impôs e venceu por 2-1 com gols de Tobias Figueiredo e Felipe Mateus, enquanto Guilherme Queiroz descontou para o Brusque. A decisão então ficou para o estádio Heriberto Rilse. Jogando em casa, o Criciúma conquistou o bicampeonato catarinense após um empate por 1-1. Igor Meritão marcou para o Tigre logo aos 3 minutos e Gustavo empatou para o Brusque. Com este título, o Criciúma chega ao seu 12º título estadual. Na Bahia, ocorreu o clássico Bavi na decisão do estadual, e o primeiro jogo foi disputado no Barradão. Mesmo jogando em casa, a vitória viu o Bahia abrir 2-0 com gols de Tassiano e Cauli, já na metade do segundo tempo. No entanto, o Leão conseguiu uma virada improvável nos acréscimos da partida, com 2 gols de Matheus Gonçalves e um de Yuri Castilho, terminando o jogo em 3-2. O jogo de volta aconteceu na Arena Fonte Nova lotada e mesmo com o Bahia precisando vencer, foi o Vitória que saiu na frente com um gol de Wagner Leonardo. Não demorou muito para Everton Ribeiro empatar a partida, que terminou em 1-1. O Vitória voltou a ser campeão estadual depois de 7 anos, conquistando seu 30º título baiano da história. Em Pernambuco, a final foi entre Náutico e Sport, com o primeiro jogo disputado na Estádio dos Aflitos. Jogando fora de casa, o Sport não tomou conhecimento do Náutico e venceu por 2-0 com gols de Gustavo Coutinho e Rafael Thierry. O jogo de volta foi disputado na Arena Pernambuco e terminou como começou, 0-0. O Sport conquistou seu bicampeonato e agora soma 44 títulos pernambucanos em sua história. No Ceará, o Clássico Rei definiu o campeão estadual de 2024 em 2 jogos na Arena Castelão. O primeiro jogo com o mando do Fortaleza foi movimentado, mas terminou com um empate por 0-0. O jogo de volta também terminou empatado, desta vez por 1-1, com Saulo marcando para o Ceará e Lucero igualando para o Fortaleza, levando a decisão para os pênaltis. O herói das penalidades foi o goleiro Richard do Ceará, que defendeu a cobrança de Machuca. Assim, o Ceará voltou a ser campeão cearense após 5 anos de títulos do rival, e de quebra igualou as conquistas com o Fortaleza, agora cada um com 46 títulos estaduais. Em Goiás, a final foi decidida entre Atlético Goianiense e Vila Nova. O primeiro jogo foi disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, casa do Vila Nova. E o Atlético conseguiu uma grande vantagem ao vencer por 2-0 com gols de Alix e Luiz Fernando.
O jogo de volta ocorreu no estádio Antônio Ascioli, onde o Atlético novamente saiu vitorioso, desta vez por 3-1, com 2 gols de Emiliano Rodrigues e um de Luiz Fernando, enquanto o Alisson descontou para o Vila Nova. O Dragão conquistou pela primeira vez na história o tricampeonato goiano, alcançando seu 18º título estadual. Ainda tivemos o CRB conquistando seu tricampeonato em Alagoas, ao vencer o Asa de Arapiraca nas 2 partidas finais. Este é o 34º título alagoano do CRB na sua história. No Distrito Federal, o Ceilândia voltou a ser campeão estadual depois de 12 anos. Na final, bateu o Capital nos pênaltis após 2 empates. Esse é o 3º título candango do Ceilândia em sua história. No Mato Grosso, o Cuiabá segue sua hegemonia. O clube se tornou tetracampeão mato-grossense pela primeira vez na história, depois de vencer os 2 jogos das finais contra o União Rondonópolis. Este é o 13º título do Cuiabá na sua história. No Piauí, o título ficou com o Altos, que após 2 empates venceu o Parnaíba nos pênaltis. Este é apenas o 4º título da história do clube no Piauiense. E no Tocantins, o União voltou a ser campeão estadual depois de 30 anos de jejum. Nas finais, conseguiu 2 vitórias contra o Tocantinópolis. Este é apenas o 2º título da história do União. Então, o seu time foi campeão estadual este ano? Ou só assistiu à festa do adversário? Compartilhe a sua história nos comentários e ajude o Bino Futebol Clube inscrevendo-se no nosso canal.